Porque Jesus sempre tem a hora certa de trabalhar. Às vezes o inimigo lança na sua mente, bombardeia você, dizendo: desiste, para com tudo, não está resolvendo. É aí que a sua vitória está mais perto do que você pensa, amém? Então nessa noite, levante para a guerra e vista-se da armadura do Senhor, amém? Vamos ouvir o irmão Paulo, logo após a minha irmã Lidiane. Glória a Deus. Vamos para a paz do Senhor, amém? Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que eu sou o único filho. Agora por nós, né, irmãos? E a pastora ajudou a mulher samaritana. Eu quero em Lucas, Mateus, capítulo 12, versículo 43, irmãos. Aí os meninos cantou capacete da salvação. Então, os princípios para nós aprender hoje. Aqui é uma palavra de alerta para a igreja, tanto para mim como para quem está sentado. Diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, que é desertos, né, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim a luta será também a essa geração. Aqui, irmãos, Jesus estava chamando a atenção daquela geração passada. Vou trazer para os dias de hoje. Como que nós estamos andando na presença de Deus? É um alerta para nós. Naquela época lá, escrever tantos milagres, mas eles estavam andando com um milagre. Até depois deu uma legenda: casa limpa, mas vazia. O que você tem preenchido no seu coração? Do que a gente está preenchendo? O pastor pregou aqui uma terça-feira retrasada sobre a gente tem que tirar aquelas coisas velhas e colocar as coisas novas. Eu venho remoendo isso aí, eu naquele dia eu venho remoendo. Mas para isso, a resposta aqui, a gente tem que preencher com a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Então, a gente preencheu o coração da palavra, que é o alimento espiritual, que é a fonte de água viva, que ela joga todo dia. A gente vai ter problema, vai ter luta, mas você vai vencer, que é a vitória do povo de Deus. Então, irmãos, quando você sentir que é fracassado, preocupa não, o inimigo está colocando coisa na sua cabeça. Meu Deus. Porque Deus, Ele não vai colocar coisa boa na sua mão para você se perder. Ele vai colocar em dificuldade para você crescer. Aleluia. Eu tomo isso pela minha vida. Eu tive tanta dificuldade, mas eu estou vencendo. Através da palavra. Porque lâmpada para os meus filhos, para o meu caminho. Então pega isso para você. Usa a palavra em qualquer momento da sua vida. Que Jesus, depois que foi batizado na água, ele foi para o deserto. Deus não vai pegar você numa festa. Ele vai pegar você, vai colocar você no deserto para você crescer. Aleluia. Quanto mais você crescer, quanto mais dificuldade você ter, mais você vai estar mais na presença de Deus. Porque você vai olhar para cima. Que a gente, quando está lá embaixo, a gente olha para cima, não olha para baixo. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes a gente não quer ir para o deserto, mas o deserto, como a gente fala, não é para nos matar, né? É para nos fazer crescer. E você ouvindo o irmão Paulo falar sobre isso, você percebe que o diabo vai tentar Jesus no momento da sua fragilidade, né? Você não está com fome? Come. Você não lança tudo aqui agora. Dá ordem aos seus anjos. Irmão, inimigo, ele vai querer te atentar e vir até você no seu momento de fragilidade. É aí que você tem que dizer: não só de como virar um homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, que sai da boca de Deus. Então nessa noite você vai vencer. Se você não olhar para trás, vai ter dificuldade? Vai. Mas às vezes é necessário, como o Walter diz, para você crescer e para você amadurecer. Amém? Vamos ouvir a irmã Lidiane, em nome de Jesus.
nome da Igreja Católica de Jesus, amém? Amém. Eu gostaria de contar um testemunho sobre a minha vida. É bom a gente entender uma coisa. Jesus, quando ele tem um plano na vida da gente, pode acontecer o que acontecer, ele vai cumprir o que ele prometeu. Essa palavra pastora aí sobre a mulher samaritana, um dia Jesus me encontrou. Muitos anos atrás, eu era alcoólatra, eu usava droga, eu gostava de uma balada, eu não tinha juízo, né, na minha adolescência, eu era completamente desorientada, assim, né? E no meu auge da minha adolescência, Jesus me encontrou. E para muitas pessoas não dá certo, é mentira, isso aí vai durar só um tempo, ela não vai continuar, tal. E hoje, irmão, eu estou aqui vencendo as minhas lutas, minhas guerras, vencendo, igual o Walter falou, passando os meus desertos, mas não é a maneira como você passa o deserto, é com quem você escolhe passar o deserto. Porque se Jesus está com você no deserto, irmãos, pode vir o deserto que vier, porque a gente vai vencer. Porque Cristo, Ele é todo poderoso na nossa vida, mas às vezes a gente precisa dar um passo para Ele. Porque Ele quer nos encontrar, mas para Ele nos encontrar, a gente precisa também querer encontrar Ele. E um dia eu quis, e hoje eu estou aqui como obreira, servindo a Deus, para muitos eu não era ninguém, para muitos eu não ia dar certo, mas eu quero te dizer que se você tem alguma pessoa na sua família, que também já viveu o que eu vivi, ou vive coisas piores, irmãos, a oração, ela tem muito poder. Porque eu tenho visto Deus trabalhar nessa campanha que a gente tem feito, nas orações. Como eu cheguei aqui, né, chateada, magoada, tudo, mas o que a oração tem feito na minha vida, só Deus para poder recompensar. Porque quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus com amor, com carinho, com zelo, Ele se responsabiliza pelas coisas que a gente perde. Porque o mundo tem muita coisa para oferecer para nós. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve amar as coisas que tem no mundo. A gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Amar mais a Deus do que você mesmo. Amar a Deus mais sobre o tua mãe, sobre o teu pai. É sobre todas as coisas, não é sobre algumas coisas. É sobre todas as coisas. E o maior inimigo da nossa vida não é o diabo, é a nossa mente. Porque a nossa mente, ela nos atrapalha muitas das vezes. Mas no céu não tem livro de sentimento. No céu só tem o livro das obras. No céu não vai entrar o que você sente. No céu vai entrar o que você fez. E eu creio que Jesus ele tem trabalhado na minha vida. Então, irmão, se você chegou aqui, tem um parente que tem uma vida desregrada, está sofrendo, está uma família problemática, só ora, irmãos, entrega para Deus, porque para Ele não tem nada impossível. Hoje eu estou aqui. E eu conheço várias pessoas que também dariam tudo para estar aqui. Mas não tem força. Mas cabe a nós que vencemos isso um dia ir lá falar de Cristo para eles. Porque da mesma maneira que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer nas outras vidas. E tem pessoas sedentas, querendo, necessitando de ouvir Jesus. Mas às vezes Deus tem abençoado tanta gente, mas a gente guarda para nós. Não é isso o propósito de Deus. Deus ele nos abençoa para que a gente possa abençoar os demais. Porque Cristo ele é coletivo, Cristo ele é para todos. Mas tem pessoas que não ouvem, mas a palavra diz: como virão se não há quem pregue? Como pregar se não posso ouvir? Então é nós que temos que pregar, nós que estamos com a bênção, temos que abençoar a vida das demais pessoas. Então é isso que eu tenho para falar nessa noite. Se você tem algum propósito com Deus, continue em oração. Se você tem uma vida desregrada, tem alguém sofrendo na sua família, persista em